Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, aquele programa que você, professor, você, professora, faz aquela pausa para bater aquele papo, tomar aquele cafezinho da hora do professor, né? Professor, na hora do intervalo, não vive sem café. E aqui na Ponta do Giz, o café está sempre presente, acompanhando o nosso diálogo, os conteúdos que nós trazemos para que vocês possam estar cada dia mais atualizados. E hoje nós trouxemos como pauta um assunto muito interessante, que ele pode ocorrer tanto nas primeiras séries, nas séries iniciais, na educação infantil, mas ele também pode ser diagnosticado no ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Tá? Ele está presente no momento em que nós estamos atuando na nossa prática, na sala de aula, mas muitas vezes acaba passando despercebido. Então hoje nós iremos em busca do R perdido. E para falar do porquê que esse R está perdido dentro da escrita, nós convidamos hoje a professora mestre, que estudou muito sobre isso no seu mestrado, defendido recentemente com mérito na Universidade Federal da Bahia, professora Luciare Reis, que está aqui hoje conosco. Professora, muito obrigado por atender o nosso pedido, por estar hoje aqui conosco e nos ajudar a encontrar esse R. Onde é que foi parar esse R? Mas antes da gente falar desse R perdido, Luciare, por favor, se apresente para o nosso público, diga quem é você, fale um pouco sobre você, para que as pessoas possam saber desse lugar que você está vindo e onde você está. Muito obrigada, Hervelter, pelo convite. E eu fico assim lisonjeada de estar aqui participando desse programa na Ponta do Giz e trazendo a minha dissertação de mestrado do Prof. Letras. Me chamo Luciare Ramos de Souza Reis, eu sou professora em Mata de São João e aqui no estado da Bahia, no Colégio Rafael Serra Vale. Nasci em Alagoinhas e aos 4 anos vim morar aqui. Com 17 anos eu já era formada no magistério e já no magistério me inquietava essa coisa da escrita dos alunos, né? Então eu ficava buscando como ajudar eles e fui fazer letras com língua estrangeira, né? Letras com inglês, e essa inquietação continuava, né? De como ajudar aos meus alunos, né? E isso foi também uma motivação para o meu mestrado. E lá no mestrado eu pude ver técnicas, né, atividades que poderiam ajudar. Isso tem me ajudado bastante, né? Então, assim, essa minha trajetória, tanto como professora de língua inglesa, como de professora de língua portuguesa, né? Tem me formado e formado todas essas questões que eu vou trazer hoje aqui para todos vocês. Bom, toda pesquisa, ela parte de uma situação problema, né? Então, conte um pouco para a gente qual foi essa situação problema que motivou você nessa sua pesquisa e também explique para a gente de uma forma didática o que é fonologia e em que campo dentro da língua portuguesa ela pode ser, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas ela pode ser posicionada, tá? Dentro do estudo da língua portuguesa. Sim, com certeza. A fonologia, primeiramente, né, o que me fez perceber, né, foi justamente ver a dificuldade dos meus alunos com relação à escrita, deles escreverem e muitas vezes escreverem de forma com desvios ortográficos e tentar entender como ajudá-los, né? Porque a gente percebia isso em diversas séries, né? E a fonologia, ela entra aí como esse estudo dos sons da fala. Então, você estudando os sons da fala, você vai perceber que aquela letra representa um som.
Então, a consciência fonológica ela deve ser bastante praticada desde a educação infantil, fazendo a criança perceber que certas palavras têm sons diferentes, né? E ele entender, né, que, por exemplo, vaca, faca, ele vai percebendo essa diferença de cada um fonema, né? Então, a fonologia ela entra, sim, né, no estudo da língua portuguesa para fazer também esse aluno perceber, né, a produção dos sons, e aí nisso tem os processos fonológicos. Nesses processos fonológicos acontece dele ter a interferência da fala na escrita, né? E essa interferência é que traz todas as situações, né, do aluno não perceber o som, né, de alguma palavra, até mesmo porque o nosso sistema ortográfico ele tem relações bionívocas, ou seja, cada letra representa um som, mas também tem relações múltiplas, como os sons do X, né? E tem vários sons, né, representando ali o som do X, que tem vários fonemas representando, vários grafemas representando ali. Então, essa relação é que, e na sala de aula, como trabalhar isso? Aí trabalha o sistema ortográfico na ortografia, né? Então, na sala de aula é que a gente vai realmente trazer à tona essa questão da fonologia e fazer a questão do sistema ortográfico para esse aluno se apropriar do sistema ortográfico e saber escrever com propriedade. O primeiro passo, então, para que isso possa acontecer, para que o professor possa identificar essa dificuldade, é uma avaliação diagnóstica? Exato, correto. Então, esse professor, ele, para identificar qual é o processo fonológico mais recorrente, deve fazer uma atividade diagnóstica. Então, tem várias atividades que ele pode utilizar, como um autoditado. Eu preferi fazer, né, na minha dissertação, no meu trabalho de mestrado, foi a narrativa de aventura, né? O aluno ele tinha que escrever uma narrativa de aventura, até mesmo porque ele era o 8º ano. O 8º ano é que foi feito esse trabalho lá do Colégio Rotary, lá no Colégio Rotary. Então, o seu recorte, o seu público-alvo na sua pesquisa ficou dentro desse limite, alunos do 8º ano. Isso, Ok. entre 13 e 17 anos. E aí, como é uma idade mais adolescente, né? Eu conversei com eles e fiz uma oficina sobre narrativa de aventura, mostrando a eles o que era uma narrativa de aventura. Então, eu coloquei no quadro branco, várias imagens de filmes, né, como Esqueceram de Mim, Piratas do Caribe, Percy Jackson, As Aventuras de Moby Dick, As Aventuras de Rei Tintim, que eles não conheciam, mas eu coloquei, para que eles percebessem que a aventura não precisa acontecer só em lugares exóticos, e sim que poderia até acontecer em casa ou na rua deles, para poder eles terem bastante referencial na hora que eles fossem produzir a escrita deles, né? E que essa escrita fosse o mais próximo da fala. Então, que eles pudessem usar diálogos e que eles pudessem ali colocar toda a criatividade deles. Então, quando você propõe uma atividade onde ele fica mais livre para ele colocar coisas que ele pensa, ele fica menos preocupado em escrever ortograficamente correto. Então, aí emergem os processos fonológicos que você vai selecionar, o professor aí vai selecionar e vai ver qual é o mais recorrente, para daí ser o pontapé inicial para ele começar a fazer as atividades que vão procurar reduzir, né, esse problema, esse desvio ortográfico identificado. Uma vez identificado esse desvio ortográfico, então, que tipo de atividades o professor pode utilizar a partir do que você identificou na sua pesquisa? Ele pode fazer muitas atividades. Então, eu vou falar das atividades que eu propus e eu assim achei todas as atividades eu gostei muito. A primeira delas foi a música Livre Estou de Frozen. Sim. Então foi assim, essa atividade eu coloquei a letra da música
com lacunas. Então, eles tinham que ouvir a música e colocar qual era a palavra que eles estavam identificando. E todas essas palavras eram palavras que precisavam do R no final, né? Então, por isso que é em busca do R perdido, porque o processo fonológico mais identificado nesses alunos do 8º ano foi o R em final de sílaba. Então, é o R nos verbos, o R nos adjetivos, nos substantivos, né? Então, eram omitidos esses R's. Isso, esses R's são omitidos na hora da escrita. Então, eu coloquei justamente palavras que precisavam do R, né? E aí eles tinham que completar com 20 lacunas, né? Então, foi bem interessante. Então, essas atividades com música são bem interessantes para eles. Foi, assim, uma atividade que eles gostaram muito de participar, foi bem envolvente essa primeira atividade. E no final a gente cantou a música, né? Eles bem timidamente. E assim, outra coisa que eu gostaria de salientar, que foi uma música que eu voltei a falar da narrativa de aventura, que é, no caso, a história de Frozen, né? Com a aventura congelante. Então, foi justamente para eles terem mais um aparato assim de arcabouço assim, para eles, quando forem escrever a narrativa de aventura deles, eles terem ideias, né? Terem esse background, né? Esse imaginário, né? Trazer um pouco para eles esse mundo imaginário, lúdico, né? Então essa foi uma das atividades. Depois a gente fez uma atividade com uma charge do Chico Bento, porque o Chico Bento ele traz muito a questão da variedade linguística, né? E muita gente fala errado, não. Ele fala do jeito do local que ele mora e todos nós temos o respeito do respeito de valorizar a regionalidade independente. Então, não que o que Chico Bento fala esteja errado, mas sim, quando a gente vai escrever, a gente precisa rever isso, né? Então, aí eu botei uma charge, Chico Bento, a professora pergunta, qual das 7 maravilhas do mundo? E ele diz, tirar férias. Por sinal, as nossas já estão acabando. As nossas férias já estão acabando. Então, Chico Bento está certo, mas na hora de escrever teria que colocar o R no final dessa palavra para ficar ortograficamente correto, né? Aí nisso teve toda uma questão de conversa, de reflexão sobre esses aspectos. Depois a gente fez uma atividade aí onde eles viam um texto e esse texto também estava lacunado e eles tinham que colocar as palavras naquele texto. Então, tanto aquele texto eles tinham que identificar as palavras e colocar no local correto. Então, eram atividades bem lúdicas, né? Teve outra que ele teve que identificar um texto com palavras erradas, sempre colocando textos para eles verem que não é só a palavra, e sim aquele texto, sim, vai fazer parte do dia a dia, porque ele não está ali só lendo uma palavra, mas aquela palavra que compõe uma frase e que compõe um parágrafo, compõe o texto e tudo mais, né? E aí esse texto ele vinha com 10 palavras erradas. Ele tinha que circular essas palavras e reescrever da forma correta. E eu questionava ele. Esse texto, assim, produz dificuldade para a leitura, né? Então, fazer ele refletir se ele lê um texto que está com algumas palavras que não estão ortograficamente corretas, se isso prejudica ou não a leitura. Para ele também perceber que quando ele escreve, ele precisa escrever ortograficamente correto para poder se fazer entender, né? Então, tivemos essa atividade. Outras atividades que também tivemos foi dele ver descrição de um verbo. Então, a descrição de um verbo, por exemplo,
mover-se ao som de uma música, dançar. E aí ele tinha que escrever na cruzadinha. Então ele tinha que pensar qual era a palavra para daí escrever nos quadradinhos corretamente. Então, assim, essa atividade eles levavam muito tempo fazendo, porque eles ficavam, meu Deus, que frase é essa? O que quer dizer isso, né? Então eles falaram até que leram muito, né? Que foi um processo de muita leitura, né? Nessas atividades. Teve uma outra atividade que eles liam as frases, a frase tinha alguma palavra errada, tinha que identificar a palavra errada e escrever na cruzadinha, na forma certa. E aí tinha aluno que dizia assim, não tem nenhuma palavra errada. Aí eu lia de novo. Porque nossos alunos hoje em dia lêem muito rápido, né? Sim. Eles não é que eles não saibam ler, é porque eles leem rápido. E aí, muitas vezes, eles se passam, Porque né? tudo hoje é muito dinâmico, tudo é muito rápido, rápido, né? Todo mundo quer consumir tudo muito rápido. E fazer ele voltar, né? A gente trazer atividades que realmente levem ele a refletir, a pensar. Então, atividades dinâmicas, lúdicas, são sempre bem interessantes, né, para trabalhar a ortografia na sala de aula. E é possível, né? Porque as pessoas acham, é só ditado? Não. Você pode fazer várias atividades para se trabalhar a ortografia. Então, como essa que eu falei, né, de ele ver um texto e esse texto apresentar algum erro ortográfico que ele retirar. E aí, qual é? Como é que deveria ser reescrita essa palavra? Ele aí tinha que escrever a palavra errada e escrever a certa ao lado. Isso é correção, né? A correção era feita junto com o estudante, então. Sim, sim. A correção era feita junto com o estudante de todas as atividades. Aí, finalizando as atividades, né, porque tiveram todas essas, eu, para poder identificar, para poder ter certeza de que realmente ele estava se apropriando, né, desse R, eu propus dele fazer a lista das habilidades do herói. E aí, por quê? Porque a intenção era dizer, ele sabe correr, né? Ele sabe pular, ele sabe voar. Mas aí alguns alunos acabavam colocando adjetivos, ou seja, qualidades. É forte. Aí, oh meu Deus, não, meu filho. Era para você. Mas ele é forte, faz o quê com essa força dele? É forte, professora. Eu, meu Deus. Né? Mas foi muito, muito divertido ver eles produzindo, escrevendo. Nenhuma atividade eles deixavam em branco. Isso era muito positivo. Alunos de 8º ano fazendo atividades de ortografia sem perceber. Motivados, engajados. Foi assim, um período bem interessante. E aí eu fiz um autoditado, onde eu peguei vários super-heróis. Foi difícil, viu, achar? Super-heróis, né? Com as habilidades. E eles tinham que dizer qual era a habilidade daquele super-herói. Então, botava Superman voando, voar, né? Botava o Flash correndo, correr. Batman dirigindo, dirigir. Então, foi bem legal. Mas, assim, aconteceram, você sabe, né? Você está trabalhando com o aluno escreve várias coisas que você fica assim, meu Deus, de onde é que ele tirou isso? Aí eu botei aquela Xena, a rainha guerreira, né? Andando de cavalo. Aí eu pensei, né? Ele vai escrever o quê? Andar de cavalo. Porque, gente, tem uma diferença entre o que a gente pensa e o que o aluno escreve. Não me esqueçam disso, vocês vão se surpreender. Há uma quebra, né, da expectativa aí. Expectativa, realidade, preparem-se. E aí o aluno escreveu, não acho que uns 2 ou 3, vaqueira. Vaqueira. Xena andando de cavalo, eu esperando ele escrever andar de cavalo. Vaqueira. Frozen congelando, gelo. Então, eram assim, coisas bem, bem legais que eu ia percebendo que realmente ele está entendendo como a importância da escrita. E eles refletiram sobre isso, porque fizemos também autoavaliação. Outra coisa bem legal que eu fiz ao final da atividade foi a autoavaliação. Eles perceberem se realmente aquelas atividades ajudaram, qual foi a que ele mais gostou, né? Por quê? E muitos alunos até sinalizaram que gostaram muito, porque leram bastante, escreveram muito também. E aí tivemos, né, graças a Deus, a redução de 70% da ocorrência do desvio do R
Então, acredito que muitos acharam o R, não ficaram só em busca. Então, entre o início da sua pesquisa ao final, com a aplicação dessas atividades, houve uma diminuição, você chegou a esse resultado de 70% 70%. do desvio do uso do R. Isso. E até teve uma coisa que eu não tinha observado isso, mas a banca examinadora do mestrado observou. Na minha visão, tinha sido algo, como é que eu posso dizer? Algo que não contemplou, que foram 2 alunos que tiveram hipercorreção. O que é a hipercorreção? É quando o aluno corrige além, né? Que ele coloca algo que não está ali. Ele fica tão preocupado com aquela escrita ortográfica que ele acaba colocando a mais. E 2 alunos colocaram o R onde não deveria, no final de verbos que não precisavam. E a banca sinalizou que isso foi algo positivo. Por quê? Porque ele está refletindo sobre isso. Ele está tendo mais cuidado, mesmo que ele não tenha, que ele tenha exagerado, mas é um bom sinal do que a falta, né? Do que ele deixar sem escrever. Eu vou lhe confessar que eu tenho também esse problema, adoro colocar um verbo no infinitivo, então eu uso sempre o R a mais, né? Então agora você já me deixou mais tranquilo, né? Porque é uma hipercorreção minha, É uma então. hipercorreção, com certeza. Isso me deixa mais tranquilo. Luciane, me diga uma coisa, todo esse material que você utilizou, o processo da sua pesquisa, ele está disponível na sua dissertação, em algum lugar para que algum professor que esteja nos vendo agora, que queira por acaso replicar essa técnica que você utilizou, ele encontre em algum lugar? E também, já que você fez o mestrado dentro do programa do Prof. Letras, né? Então, qual foi o recurso educacional que foi resultado dessa pesquisa e se ele está disponível já para algum professor ter acesso e utilizar na sua prática da sala de aula? Olha, tanto a minha dissertação como o meu produto, que é esse caderno de atividades para o professor trabalhar, né, em busca do R perdido, o apagamento do R na escrita escolar, com essas atividades de intervenção, ainda não estão disponíveis, né? Ainda estão em análise no repositório da UFBA, mas eu acredito que logo, logo vai estar disponível e assim que estiver, eu falo para você. Bom, tomara que seja breve e assim que tiver você nos avisa que a gente até coloca junto aqui com o material, né? Nós já vemos divulgando em alguns canais e eu reforço com vocês que a TV Conexões possui também uma plataforma de coleções pedagógicas que vocês encontram recursos educacionais, além dos nossos programas, cadernos de aprendizagem, com sequências didáticas, para que você possa aplicar na sua sala de aula, em atividades tanto no ensino fundamental como no ensino médio e ensino profissional, de uma forma a facilitar o trabalho do professor. Então procure aí no nosso canal, nas nossas plataformas, tá? Normalmente nós colocamos um QR Code aí nos nossos programas para que vocês possam ter acesso a esse material. Então fique à vontade para nos procurar para poder ter acesso a esse material e assim que o da professora Luciane também estiver disponível, iremos divulgar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito das atividades e vão ter mais ideias até, porque os processos fonológicos são muitos, né? E podem ser utilizados tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2 e ainda dar ideias para novas atividades que os professores queiram fazer, né? Com esse material, com outros tipos de processos fonológicos, como nasalização, aférese e outros que eles identificarem ao longo das atividades diagnósticas que eles vão fazer, né? E nada disso seria possível, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao meu professor, orientador, André Pedro da Silva, né? Porque sem ele, com certeza, não conseguiria ter feito esse trabalho tão maravilhoso. E ele também foi o meu motivador, né? Porque durante as aulas dele é que eu ia percebendo, meu Deus, eu poderia ter feito isso no magistério, poderia ter feito isso quando eu era professora primária, quando fui professora de português, né? Nas séries finais também, e no ensino médio, porque muitas vezes a gente identifica
e fica sem saber como ajudar, né? E ele foi uma pessoa que ensinou com uma maestria no Prof. Letras a matéria de fonologia, variação e ensino, lá na UFBA. Que maravilha, que maravilha. Pena que o que é bom dura pouco. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês encontrem o R perdido, tá? Se gostaram do conteúdo, querem que a gente traga de volta a professora Luciare para continuar esse bate-papo com a gente ou tratar de um outro assunto que você considera relevante, escreva para nós, procure nossas redes sociais, que nós trazemos a professora Luciare de volta aqui para poder continuar esse papo aqui no Conexões na Ponta do Giz. Luciare, fica à vontade para poder fazer suas considerações finais, que já, infelizmente, estamos acabando o nosso tempo. Eu fico assim muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento a todos os professores da Bahia, né? E do Brasil, né? Porque eu acredito que o TV Conexões está aí para todos os professores, né? Agradeço também o convite, professor Reuter. Sempre será um prazer estar aqui apresentando ideias para os nossos professores. E eu agradeço a todos. E é isso, gente. TV Conexões, a Estação do Saber, Secretaria da Educação da Bahia, sempre preocupada em trazer para você o que há de melhor conteúdo. Governo do Estado, sempre do lado da gente. Até o próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou bom?